Para você que eu estou tendo o prazer de conhecer agora, muito prazer, meu nome é Fabiano Almeida, atualmente estou como Engagement Director da Goldratt Consulting, uma empresa de consultoria fundada pelo Dr. Goldratt, criador da teoria das restrições, e nossa sede fica em Israel e temos operações na Ásia, na Europa e aqui nas Américas. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um grande amigo e a primeira pergunta, cara, é a mais fácil de todas. Vou pedir para que você se apresente sem falar o que você faz. Se apresente sem falar o que você faz. Olá, pessoal. Bom dia, Fabiano. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui novamente estar contigo. A gente bater uns papos diferentes sobre gestão. Bom, meu nome é Pablo Mazzotti. Eu sou pai de 2 filhos, casado, tenista. Apesar de eu fazer isso, não poderia falar, mas adoro jogar tênis, adoro conviver com meus amigos e adoro teoria das restrições e gestão. Então, tô aqui hoje pra gente bater um papo sobre isso. Maravilha! É isso. Bacana. E, cara, com base ao longo de toda a sua vida profissional, Pablo, o tema do nosso bate-papo hoje aqui é o seguinte, é um tema muito tranquilo, pouco complicado, que é pessoas. Então a pergunta é, com base na sua experiência prática, Pablo, quais são os 3 pecados capitais quando nós falamos de liderança, de liderar pessoas? Boa, excelente pergunta. Fácil de responder, acho que a gente vai ter aqui umas 4 horas de bate-papo para poder passar por tudo que tem sobre gestão de pessoas. Mas é interessante, Fabiano, essa pergunta, porque quando nós pensamos sobre business, empresas, negócios, construções, tudo que acontece, as pessoas põem muito nomes e adjetivos a tudo, né? Aqui vou construir um prédio, vou fazer um data center, vou fazer não sei o quê. Estamos fazendo business, estamos, gerando negócios, mais receita, mais dinheiro, mas no fundo, tudo é sobre pessoas. Tanto do começo ao fim, porque é relação entre pessoas, é direcionamento de pessoas para benefícios de pessoas, seja da população, de um pedaço pequeno, de uma comunidade e tudo mais. Então, primeira coisa para entender sobre o business é entender que tudo é sobre pessoas. Então, quando a gente fala sobre falácias ou falhas, na questão de gestão de pessoas, acho que um primeiro grande ponto que me vem à cabeça, eu aprendi isso com um diretor meu há muitos anos atrás, que ele falava, tem uma grande diferença entre delegar e delargar, né? Quando você delarga alguém, é um termo que eu acho que nem existe no dicionário, mas eu adoro esse termo, significa você joga as coisas na mão do time e espera que aquilo seja feito, que aquilo saia pronto, né? E às vezes o óbvio precisa ser dito. Às vezes você precisa orientar o seu time ao que precisa ser feito. E isso nem sempre é tão claro a todos. E esse acaba sendo uma grande falha na hora que você está liderando. Junto com isso, entra um segundo grande ponto que eu acho que a gente pode conversar e explorar bastante, que, tocando no item de liderança, que liderar não significa o seu cargo. Ter cargo não significa que você é um líder. Então, para você conseguir trabalhar com pessoas, liderar, inspirar as pessoas ao seu redor, primeiro grande ponto que precisa acontecer é a confiança. Estabelecer a relação de confiança para saber que posso confiar em você, que você pode confiar em mim, é algo muito importante na hora que você tem que liderar e direcionar o time. E quando se fala sobre cargo e liderança, essa confusão que às vezes acaba acontecendo, liderar é quando você consegue deixar muito claro o caminho, ajudá-lo no caminho e ainda garantir que a pessoa do seu lado vá bem nesse caminho, que tenha um benefício para ela trabalhar nesse caminho. E às vezes, muitas vezes, a gente vê o direcionamento, faz isso porque eu mando, faz isso porque eu quero, a hierarquia aqui é essa, e isso nem sempre te leva pro caminho correto. E faz com que essa relação, que poderia ser uma relação, independente se ela é pessoal ou profissional, não vamos entrar nisso, ela não estabeleça esse rapport, essa conexão, de tal forma que haja
um andamento correto. Fantástico. Aí eu acho que a última que a gente pode pôr aqui em pauta é o líder, ou quem está fazendo gestão de time, de pessoas, ele precisa saber conhecer seu time para saber colocar cada um no lugar correto. Muitas vezes você ouve as pessoas falar, ele é incompetente, ele é ruim, ele não sabe o que está fazendo, ele não faz um bom trabalho. Todas as pessoas são boas. Todas as pessoas sabem, e ninguém acorda de manhã falando, vou fazer tudo errado. É que às vezes ela é colocada numa posição que ela não está preparada, ou que ela às vezes nem quer assumir. E às vezes, muitas vezes, por uma necessidade financeira ou por uma pressão da companhia, a pessoa aceita uma posição de que não é a posição dela, né? E quantos de nós já não encaramos isso, né? Você tinha um belo de um técnico que ele virou um péssimo gestor. Então, saber escolher e pôr as pessoas na posição certa, isso é algo que faz muita diferença. E que se não for feito da forma correta, isso pode trazer um problemaço, tanto para a pessoa, quanto para você, quanto para a empresa e para a equipe que está trabalhando com ela. Fantástico. Então, Pablo, fazer o meu resumo para checar o meu entendimento. Bota. No seu ponto de vista, dentre os pecados capitais, os 3 principais deles são a grande diferença entre delegar e delargar. Perfeito. O segundo ponto que você traz também muito importante, de que o cargo que está ali embaixo do seu e-mail ou do seu crachá também tem uma grande distância entre, e isso significa que você é um bom líder. É isso aí. E o terceiro ponto, e não menos importante que você coloca, é quando as pessoas são alçadas a funções e que não necessariamente ela tem ali os skills técnicos, comportamentais para executar bem. Entendi? Razoável. É isso aí, perfeito. Maravilha. Então, eu gostaria que, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, Pablo, pensando o primeiro pecado capital, que é a grande diferença entre delargar e delegar. O que você acredita, em termos práticos, que pode ser feito, pode ou deve ser feito, para que quem nos ouve não incorra nesse pecado capital? Boa, excelente. Eu acho que, assim, primeira coisa, quem está num papel de liderança, que está passando essa missão, ou distribuindo as tarefas, as ações, ou até mesmo um plano estratégico, aí depende do nível de maturidade de quem você está conversando, ela tem que ser muito clara no que ela pede, né? Então, tem que ser claro, tem que ser específico, de tal forma que a pessoa, e tem que entender que a pessoa do outro lado está na mesma conexão e mesmo entendimento que você. Então, saber pedir, saber perguntar, eu aprendi muito com vocês todos da Goldert, é fundamental. Inclusive, perguntar para validar se a pessoa teve entendimento do que você tinha passado. E mais do que isso, conforme a sua maturidade como líder, você percebe o quanto aquilo vai ser desafiador ou não para a pessoa que você está passando. E aí você estabelece o volume de checkpoints que você vai fazer com ela para ver se aquilo está andando. Uma vez eu conversando com uma pessoa que eu trabalhava, um dos feedbacks que eu dei foi: cara, o teu time é maduro, às vezes você não precisa dar tudo tão detalhado, porque aí o cara do outro lado fica com a sensação que ele é incompetente. Pô, você tem que me ensinar até pintar a célula do Excel. Sem dúvida. Mas há pessoas, dependendo do nível, às vezes você está começando a formação de um time de trainee, de estagiários, que você tem que entrar no nível de detalhe maior e um acompanhamento maior. A gente usa isso muito na gestão de projetos, né? Quando a gente está num projeto que está num momento de crise, você faz um FUP semanal, um FUP diário. Putz, isso aqui é um negócio muito crítico, estamos com dificuldade, a equipe está com dificuldade de entender os próximos passos todos, então todo dia a gente faz um acompanhamento. A hora que você está falando no nível de diretoria, gerência executiva, um pessoal já mais maduro com a questão da gestão e com as missões, um FUP semanal, um acompanhamento, uma validação de que o caminho está certo. Não adianta esperar passar 30 dias e você descobriu que o trabalho estava indo... O cara construiu uma casa e era um prédio que precisava ser feito. Então, eu acho que isso é muito importante com relação... Fantástico. E contribuindo com a sua preciosa reflexão, eu entendo que talvez a grande diferença entre ouvir e escutar
somado ao fato de que é muito fácil, né, Pablo, nós colocarmos a responsabilidade no receptor da mensagem, não no emissor, de quando você não é entendido. Exatamente. Né? Então, ou seja, nós que lideramos equipes, temos que ter a responsabilidade de delegar e não delargar. Exatamente. Bacana. Virando a página para o segundo pecado capital, também do Grand Canyon, que existe muitas vezes, infelizmente, entre as pessoas que confundem, né, de que cargo é sinônimo de liderança. Então, no seu ponto de vista e com a sua experiência prática, Pablo, o que as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo podem ou devem fazer para não incorrerem neste pecado capital? Boa. Bom, primeira coisa, eu acho que para ter muito claro essa separação, e isso não necessariamente é uma separação, porque em muitos casos pessoas chegam nos cargos de liderança porque elas realmente conseguem liderar, mas há momentos onde às vezes uma pessoa que foi colocada no lugar errado, né, e a gente fala da segunda com a terceira junto, pode levar a esse caminho de criar essa distância. Então, assim, primeira coisa, se você quer liderar pessoas, como tudo é sobre pessoas, você tem que estar aberto a estar próximo das pessoas. Então, abertura, para mim, eu acho que é o primeiro passo. É ter a porta da tua sala aberta, você fica numa sala, é ter a tranquilidade de quando alguém entra, você recebe a pessoa bem, atende um telefonema, se não puder atender, retorna esse telefonema, retorna um e-mail. Você vai criando com isso o vínculo, né, e de confiança com essa pessoa. E quando você olha para um horizonte mais longo, né, tem aquela velha frase, né, a gente precisa comer 1 quilo de sal junto para estabelecer a nossa relação de confiança. Isso vem do fato que você põe sal de pouquinho em pouquinho na comida. Então essa relação ela tem que ser longa, você tem que estabelecer isso, que são relações de longo prazo, que isso traz muito mais vínculo e muito mais elo entre as pessoas. A gente coloca aí mais um outro ponto, que é quando você fala que cargo na liderança, mas você pode usar esse trabalho junto com o cara do lado, porque ele sabe que ele pode contar com você e você contar com ele. Eu já vi muita gente liderando sendo da base. Então, a gente fazia uma época umas reuniões onde o líder da reunião tinha que liderar a reunião. E ele não era o cargo mais alto da reunião, só que ele era o dono da reunião. Então, esse cara tinha que entender a posição dele, ele mediava e ele liderava e tomava as decisões necessárias para isso. Porque aí entra aquela questão de autoridade, né? A liderança por autoridade e a liderança por influência. Eu sou uma pessoa que acredito muito na liderança por influência, né? Porque entra naquele ponto, quanto melhor é a sua influência e a sua confiança com o seu time, menos autoridade você precisa pôr, né? Você não precisa ficar dando carteirada. Um ponto importante sobre autoridade é aquela história, chegou num ponto de inflexão, de ponto tomada de decisão. Quem tem o cargo para aquilo é o que tem a autoridade para a decisão, ele toma a decisão e aquilo se resolve. Mas todo o restante, o dia a dia, ele acontece baseado na influência. E a influência ela é formada com a sua relação que você cria com as pessoas ao seu redor, a confiança e tudo mais. E aí você até me fez lembrar da diferença que eu ouvi outro dia, uma pessoa falando entre moral e ética. Por exemplo, quando a gente pega, existem alguns países que aceitam, né, casamentos, homens que se casam com mais mulheres e etc. Então, dentro da moral daquele país, isso ok. Mas ético é se você é bom ou não. E a ética independe da cultura. Se você é bom ou não, é aqui, é na China, é no Paquistão, é no Chile. Então, ou seja, acho que um líder, e como você falou, né, como as pessoas são boas, quando um líder ele parte dessa premissa e ele vive isso, ele age dessa forma, a coisa flui. Né? Porque eu acho que esse ponto não importa que país que você está, isso vai funcionar, é o que eu sempre pego muito no pé dos meus filhos. Chama-se respeito.
E o respeito é a hora que se eu passo o respeito, eu atravesso o limite entre uma pessoa e outra. Então, se eu tiver que escolher uma única palavra para que tudo isso funcione, é o mesmo que eu falo para os meus filhos: respeito. Pensa antes de você estar respeitando quem está do lado. E aí é assim que a gente estabelece uma baita relação de liderança e liderados. Fantástico. E obviamente, não entrando nos dias de hoje, existem várias formas de famílias, tudo quanto é jeito, e respeitando todos os diferentes tipos de família, tudo começa lá, na família. Lá. Né? É ali que começa a gestão de pessoas, né? De quem está próximo de nós. E virando a página, cara, pro último pecado capital que você compartilhou com quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que é, às vezes, incorrermos no erro de colocarmos uma pessoa que estava desenvolvendo um excelente papel de coordenador e alçamos essa pessoa para gestão, para gerência, e acabamos ganhando um gerente não tão bom e perdemos um ótimo coordenador. Essa eu aponto o dedo diretamente para a liderança, porque isso é uma falha de liderança total, porque entra no ponto se você não conhece bem seus liderados, você toma uma decisão equivocada igual essa e acaba atrapalhando até a carreira de uma pessoa. Então, entrando em todos esses níveis que a gente conversou, né, estar próximo do seu time, aberto para conhecê-los. Você não precisa ser o melhor amigo para estar final de semana dentro da sua casa, mas você entender quais são seus anseios, seus caminhos, quais são seus comportamentos, suas habilidades, aonde ele está precisando evoluir, onde não precisa, qual é o seu desejo. É muito importante para que você tome essa decisão. Então, é um jogo de xadrez que tem que ser feito com maestria para poder fazer essa seleção das pessoas no lugar certo. Tem muitas empresas que já têm a carreira em Y, isso é algo que eu ouço desde sempre, mas ela nem sempre funciona de forma correta, né? Então, você não vê acontecendo de verdade, porque a carreira em Y, dependendo do tipo de empresa que você está, a gestão você bate a cabeça antes, você não consegue subir tanto, o técnico sobe, tem lugar que o técnico é um Y, só que é um Y com um dos bracinhos mais baixo. E aí a gente tem que entender isso, e se for o desejo da pessoa, a pessoa técnica que quer ir para o caminho da gestão, ou vice-versa, nós como líderes e como empresa, a gente tem que ajudá-lo se esse é o caminho. E feedback muito claro. Feedback é um negócio que ouve-se de tudo sobre feedback, né? E no fim acaba pensando que o feedback é um negócio que só acontece uma vez por ano. Lá tem a regra, de janeiro a março tem que fazer um feedback, aí você vai lá e fala, pô, mas foi bem aqui, mal ali, tá bom, vamos pro próximo ano, tá missão do ano que vem aprender russo e tá feito aqui, tá. Só que no fundo, eu acho que o feedback que funciona é o instantâneo, na hora e contínuo, o tempo todo. Tanto para cima quanto para baixo, para o lado, não tem muito, você errou aqui, ali você podia ter falado melhor. Putz, como que eu falei? Me corrija aí, me ajuda. Falei mal, falei bem. Essa abertura para dar o feedback o tempo todo e ter esse hábito de, chega aqui, vou te falar, isso aqui que você fez não ficou legal, mas não tô te falando isso porque agora eu vou te demitir. Não, tô te falando só pra gente ajustar, estamos entrando na rota certa e tudo mais. Isso estabelece também uma relação que ajuda muito, principalmente o profissional que está querendo dar esse salto para um passo. Eu vejo isso muito acontecer quem quer ir do técnico, quer ir para a gestão. É muito importante, porque aí é a hora que o líder tem que estar muito perto. Quando você faz essa transição, tem cara que claramente vai seguir uma carreira de gestão a vida toda, você vê que ele nasceu para aquilo. Você precisa orientar menos. Agora tem pessoas que não. Você percebe que ela quer, só que ela tem alguns gaps, sejam quais são as razões, e é a hora que a gente tem que estar próximo. Por isso que aí, né, o dedo aponta, os 3 dedos apontam muito forte para você, que você tem que fazer o seu papel como líder e prepará-lo para isso. E você me faz refletir também, Pablo, um dia que uma pessoa me perguntou, né, Fabiano, qual é a diferença de uma crítica construtiva para uma crítica destrutiva? E aí eu lembrei de uma das frases
do Dr. Goldratt, abre aspas, nada pior do que uma crítica construtiva, fecha aspas. Dito isso, cara, eu acredito que a crítica, ela depende muito de quem vem e de como vem. Mas independentemente de quem vem e de como vem, sempre dependerá de mim como aquilo servirá ou não para mim. Uhum. Então, os feedbacks que você colocou, eles eu acredito que eles, na grande maioria das vezes, entendendo que esses 3 pecados capitais que você trouxe são fundamentais, mas eu ouso dizer que esse eu acho que é o mais pernóstico, Pablo, porque ele é um câncer, porque você não vê, às vezes tem aquele feedback velado, aquele de sacanagem, pra te derrubar, entendeu? Exato. Esse é um ponto muito importante, porque aí volta no começo da nossa conversa. Se não tiver confiança, o que eu tô te dizendo não vale de nada. É isso aí. Pra quem que esse cara vai falar que é isso aí? É isso aí. Nem aí. É isso aí. Esse é um grande ponto. Deixei para o último. Vixe, Maria. A pergunta mais fácil. Sempre é. Sempre é. Pablo, na sua visão, o que é a vida? O que é a vida? Eu acho que quando a gente passa dos 40, a gente começa a pensar isso muito. Por isso você tá me perguntando. É isso aí. E eu que já passei bastante tempo, né? Então, eu ainda não cheguei lá, mas eu vou. Um dia chegarás. Já foi, gente. A vida. O que é a vida, Pablo? O que é a vida? O que é a vida? Putz, essa pergunta é muito difícil. Mas no fundo, tem a resposta científica e tem a romântica. A científica é um bando de células que cada uma queria fazer uma coisa diferente, elas se juntaram, se organizaram e fizeram o que nós somos. É isso aí. Quanto mais eu estudo sobre formação, adoro formação do universo, espaço, como são as coisas, mais surpreso eu fico com as respostas que a gente tem cada dia aqui na ciência. Mas junto com isso, a vida eu acho que é algo que eu acho que não tem explicação a vida. Essa tua pergunta foi muito difícil. A vida pra mim não sei, Fabiano. A resposta mais certa que eu tenho, eu não sei. Só sei que eu adoro vivê-la. Esse é o negócio. Maravilha. Valeu, meu. Pablo, muito obrigado pelo seu tempo. E para você que nos acompanhou, teve a paciência de me ouvir, porque ouvir o Pablo é fácil, que nos acompanhou até aqui. Não deixe de assinar o nosso canal no YouTube, no LinkedIn, no Spotify, tudo quanto é rede social, para que você sempre seja municiado do que de mais novo tem sobre, inclusive, a teoria das restrições. Afinal de contas, tudo aquilo que eu faço está baseado na teoria das restrições. Mas nem tudo aquilo que eu faço é teoria das restrições. Nos encontramos por aí.